Olá, bem-vindos à parte 2 da aula de flexão do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. No vídeo anterior, falamos sobre as deformações normais e as tensões normais que são produzidas por um momento fletor quando é aplicado numa viga. No caso anterior, só avaliamos o efeito de momentos fletores, mas na maioria dos casos, na grande maioria, quase todos, as vigas elas estão submetidas a efeito de momento fletor e força cortante, os dois. Essa força cortante ou força de cisalhamento, ela é uma força vertical e essa força cria uma distribuição de tensões na área transversal, também tensões verticais. Essas tensões são tensões de cisalhamento. Devido à propriedade de complementaridade da tensão de cisalhamento, lembrem quando começamos a falar sobre tensões, nós mostramos que por equilíbrio, sempre que aparece uma tensão cortante, tem que existir 4 tensões cortantes atuando nas outras áreas do cubo. Assim que se a força cortante na área transversal cria tensões cortantes na área transversal, essas tensões cortantes ou tensões de cisalhamento também criarão tensões de cisalhamento ao longo da área longitudinal da viga, para manter o equilíbrio das tensões cortantes. Nesta figura, mostramos como seria um cubo, aquele cubo de estado de tensões, no interior da viga, submetida à força cortante. Olhem que a tensão de cisalhamento na área transversal, ela criaria tensões de cisalhamento longitudinais, que no caso apareceriam na face superior e inferior do cubo. Na parte direita aparece o estado de tensões, aquele cubo, para lembrar vocês que quando aparece uma tensão de cisalhamento, sempre tem 4 tensões atuando nas outras faces. E essas tensões cumprem a regra de que as cabeças delas apontam no mesmo local ou no mesmo canto do cubo e a parte traseira da seta se afasta entre as tensões de cisalhamento. Tudo isso para manter o equilíbrio. Uma coisa é que nós vamos assumir que essa força cortante ela cria tensões de cisalhamento que se distribuem homogeneamente ao longo da mesma linha. Essa é uma suposição que vamos assumir para tentar desenvolver equações que nos mostrem como é que se comportam essas tensões de cisalhamento nas nossas vigas. Anteriormente, quando analisamos deformações normais e tensões normais devidas unicamente ao efeito de um momento fletor, nós vimos que, por exemplo, como na imagem de embaixo, quando analisamos esse tipo de vigas, as linhas verticais elas permaneciam retas, ou seja, elas não sofriam mudanças no ângulo, e elas eram perpendiculares às linhas longitudinais. Isso acontece só quando temos o efeito de momento fletor puro. No caso de momento fletor e força cortante, já vimos que a força cortante cria tensões de cisalhamento, tanto na parte transversal como na parte longitudinal. E as tensões de cisalhamento, nós já falamos várias vezes que elas produzem mudanças angulares, assim que existiria uma rotação, uma mudança no ângulo dessas linhas. Isto quer dizer que as seções que anteriormente nós assumimos como planas e que permaneciam planas depois da deformação,
na verdade, elas não vão ficar planas. Mas, para poder analisar as tensões desse isolamento, como nós usaremos várias definições e equações que usamos anteriormente na parte de tensões devido à flexão, é necessário para nós assumir que a distribuição de tensões por flexão ela não é afetada devido ao cisalhamento. Ou seja, que estas mudanças no ângulo devido às tensões de cisalhamento, elas não afetam as tensões de flexão. No final das contas, esta é uma aproximação, mas é uma aproximação válida, porque vocês depois verão que as tensões cortantes elas são muito baixas, quase sempre, em relação às tensões normais de flexão. E, além, na vida real, as deformações dos materiais de engenharia são muito baixas. Assim que, se temos tensões muito baixas e deformações muito baixas, o efeito deste ângulo, dessas rotações na parte das linhas verticais é muito baixo. Assumindo comportamento linear elástico, material homogêneo, etc., e essas coisas que nós assumimos quando analisamos nossos materiais, sempre trabalhando na parte elástica, nós já sabemos que o efeito de um momento fletor ele produz uma distribuição de tensões como as que se mostram na figura B. Isso já sabemos. Assim que o momento interno ele produzirá essa mesma distribuição de tensões. Agora, vamos ver como que seria a distribuição de tensões devido à força cortante. Para isto, vamos analisar uma viga engastada na parede, como a que se mostra na figura A. Nesta, a parede estaria na parte mais para frente. E na parte oposta é aplicada uma carga P. Nós já sabemos que esta configuração vai produzir com que na ponta onde é aplicada a carga P, o momento seja zero, quando é um engastamento na parede. Assim que vamos analisar uma seção X e vamos ver como é que é a distribuição de tensões. Para isto fazemos um corte a uma distância X desde a ponta. Já vimos que a distribuição de tensões devido ao momento interno é como a que tínhamos analisado nos vídeos anteriores. A distribuição de tensões de cisalhamento devido à força cortante seriam tensões na área transversal e já vimos que elas também aparecem na parte longitudinal. Lembrando de novo que no extremo oposto o momento fletor será zero. Assim que na parte oposta não teríamos momento resultante e por isto também não teríamos tensões. Se fizéssemos um corte horizontal a uma distância y1, como o que se mostra na figura C, teríamos uma parte desde y1 até o topo ou a superfície superior, onde só tensões de flexão normais de contração são aplicadas, e uma parte de embaixo, onde temos distribuição de tensões à tração e uma parte o que sobrou de tensões à compressão, falando das tensões normais devidas ao momento fletor. Se nós analisássemos só essa seção X em função das tensões normais devidas ao momento fletor, e pegássemos a parte que cortamos de y1 para cima e analisássemos como que são as equações de equilíbrio, no caso fazendo somatória de equilíbrios em x, se só fizéssemos somatória de forças em x, essa seção ela não estaria em equilíbrio, porque de novo, lembrem que na parte
oposta na ponta da viga engastada na parede, onde é aplicada a carga P. O momento é zero. Assim que só teríamos tensões na parte direita, devidas ao momento fletor, e na parte esquerda não teríamos nada. Assim que essa viga não estaria em equilíbrio. Mas sabemos que sempre que um objeto está em equilíbrio, quando nós fazemos cortes, todos esses cortes eles têm que manter o corpo em equilíbrio. Neste caso, o que mantém o corpo em equilíbrio são as tensões de cisalhamento. Elas aparecem, como já falamos, ao longo da seção longitudinal e elas estariam atuando na direção oposta às tensões normais devidas ao momento fletor. Como mostramos na parte de cima, teríamos umas tensões de cisalhamento atuando para a direita e na parte de baixo teríamos umas tensões de cisalhamento atuando para a esquerda. Se observamos como é que seria o cubo de estado de tensões para uma força cortante atuando para baixo, as tensões de cisalhamento atuam para baixo e o cubo geraria tensões deste estilo. Só colocarei as duas tensões da parte da face da direita e da face embaixo e superior do cubo para mostrar como que seriam essas tensões. No final das contas, vemos que as tensões de cisalhamento são as que nos geram o equilíbrio quando temos momento fletor e força cortante atuando numa viga. Fica claro que são as tensões de cisalhamento longitudinal as que equilibram a seção superior que cortamos, por exemplo. Nós já sabemos como calcular tensões normais devido à flexão. Assim que se multiplicamos as tensões atuando na área 1, que seria a área da parte frontal dessa seção que cortamos, multiplicando pelas tensões, teríamos uma força 1 que estaria atuando para a esquerda. Essa força 1 teria que ser equilibrada pelas tensões de cisalhamento longitudinal atuando na área. Essa área também conheceríamos porque seria o comprimento X, onde fizemos o corte, multiplicado pela espessura. Assim que é possível para nós encontrar as tensões longitudinais. Mas é de nosso interesse calcular as tensões de cisalhamento transversal. E como que fazemos isto? Simples. Lembrem que existe a complementariedade entre as tensões. Elas sempre serão 4. Assim que se calculamos as tensões longitudinais, elas serão iguais para aquela altura y1 à tensão transversal atuando naquela altura y1. Assim, podemos concluir que, por exemplo, a uma altura qualquer, podemos calcular as tensões de cisalhamento vertical ou transversais a partir da tensão de cisalhamento longitudinal, porque elas dois são iguais. Observem que na figura, o ponto B, nós marcamos as tensões na face frontal do cubo e na face longitudinal, as duas como tau V, seja, tensões de cisalhamento no ponto B. Uma coisa importante é que as tensões transversais elas têm que ser zero nas linhas superior e inferior das vigas. Isto acontece porque na parte superior não existe nenhuma força atuando nessa superfície. Lembrem que as forças que estão atuando em vigas, elas são forças verticais. Nós não temos cargas sendo aplicadas nessa superfície. E mesmo quando temos cargas normais, elas atuam na área transversal da viga,
quase sempre concentradas no interior da viga no centro geométrico. Assim que, na verdade, não temos cargas atuando nessa superfície. Como não temos cargas na superfície superior e inferior, obviamente as tensões longitudinais nesse ponto superior serão zero. Se as tensões na face longitudinal superior é zero, quer dizer que nesse ponto A da parte de cima e no ponto C da parte de baixo, as tensões são igual a zero na área transversal também. Isto é importante para ver como que é o comportamento das tensões de cisalhamento. Também quero ressaltar novamente que a análise de nossas tensões faz com que as tensões de cisalhamento sejam a mesma para cada altura onde ela é calculada. Lembrem que as tensões normais, elas também eram iguais para uma mesma altura. E nós estamos usando essas tensões normais para calcular as tensões de cisalhamento. Assim que elas serão iguais para o mesmo nível ou para a mesma altura onde analisemos a nossa viga. Uma maneira de visualizar o efeito dessas tensões de cisalhamento longitudinal é imaginar uma viga que é feita de tábuas de madeira, por exemplo. E essas tábuas, elas estão colocadas uma sobre outra para construir a viga, mas elas não estão coladas, soldadas de nenhum jeito. Elas simplesmente estão colocadas uma sobre a outra e podem deslizar livremente. Quando uma carga P é aplicada, como na figura esquerda, acontecerá a deflexão e as tábuas elas deslizarão uma sobre outra e acontecerá o que se visualiza na figura, que existe uma diferença entre a ponta inferior de uma tábua e a ponta superior da tábua que está embaixo. Ou seja, é como se a parte do lado onde terminam as tábuas ficasse como uma escada. Isto é devido a que cada uma das tábuas se deforma livremente. Agora, se colássemos essas tábuas de uma maneira que elas não pudessem deslizar uma sobre outra e aplicamos a mesma carga P, como se mostra na figura da direita, ela teria se que comportar como um membro sólido uniforme e a área transversal da esquina ela ficaria completamente lisa. Se compararmos o comportamento das tábuas que não estão coladas com as que sim estão coladas, veremos que o efeito das tensões de cisalhamento longitudinal são as que fazem que o material se deforme para manter a área plana. Assim que essas tensões elas estão deformando o material longitudinalmente. E se traçássemos uma linha vertical, veríamos que existe uma rotação. Nós já sabemos que o efeito das tensões de cisalhamento é rotações. Esse é o efeito que elas estariam fazendo nas linhas longitudinais de uma viga. Eu vou deixar um link de um vídeo onde mostram este efeito de deformação devido às tensões de cisalhamento e onde também se mostra como é a análise destas tensões. Considerando o mesmo fenômeno anterior, de tábuas apilhadas uma sobre outra, mas agora a viga é uma viga engastada na parede, se aplicamos uma carga e as tábuas podem deslizar, o fenômeno é semelhante. Observe que claramente a linha ED nos mostra que as seções transversais, que eram planas antes de ser aplicada uma carga, obviamente não permanecem planas.
acontece que elas viram essa espécie de escadas quando elas não estão juntas. Mas as vigas que estão feitas de um material sólido, uniforme, não de tábuas uma sobre outra, claramente não pode acontecer essa coisa como escadas. Assim que elas se juntam e haverá deformação devido às tensões de cisalhamento. Na figura C, se mostra como é que é o comportamento de uma viga quando ela é feita de uma única peça e não de várias tábuas separadas. De novo, obviamente o feixe sofrerá deformação que tem esse comportamento como se fosse uma S ou um zigue-zague. Comparando com a imagem de baixo, onde um único momento fletor é aplicado, a seção que era plana, ela permanece plana. Se comparamos as duas deformações, vemos que elas não são semelhantes. Mas, como falamos, é necessário despreciar o efeito dessa deformação de cisalhamento para poder utilizar as equações que desenvolvimos de momento fletor. Além disso, como também já tínhamos falado, as deformações de cisalhamento têm pouco efeito sobre as distribuições de tensões por flexão, desde que o feixe seja um feixe delgado. Isto quer dizer que o comprimento do feixe seja muito maior a espessura ou profundidade do feixe, como acontece na maioria dos casos. A maioria das peças, vigas em I que usamos na engenharia, a maioria delas tem espessuras muito pequenas, de centímetros, mas o comprimento dela é de metros, 2, 3 metros, coisas assim. Assim que na maioria das aplicações sempre se cumpre que o comprimento nas vigas é muito maior que a espessura ou profundidade. E por isto o efeito das deformações de cisalhamento podem ser despreciados. Nesta imagem da direita, se observa como é a deformação devido às tensões de cisalhamento longitudinais. Observem que é uma distribuição que ela não é uniforme. Até agora, o caminho que nós tínhamos seguido para desenvolver equações de tensões era observar as deformações, mas já deixamos muito claro que as deformações devido à tensão de cisalhamento em vigas é uma deformação estranha, assim que não é muito fácil de obter uma equação usando as deformações. Normalmente sempre encontrávamos as deformações e, como estávamos no regime elástico, usávamos a lei de Hooke porque sempre estávamos com deformações elásticas. Agora não vamos usar esse caminho, porque de novo é difícil modelar essas deformações. Como essa distribuição de deformações não é facilmente definida e não vamos usar a lei de Hooke para encontrar a equação de tensões de cisalhamento devido às forças cortantes, nós usaremos uma outra aproximação. Para isto, vamos a imaginar uma viga, qualquer uma, simplesmente suportada em dois suportes e com umas cargas aplicadas de maneira arbitrária. Vocês sabem que quando uma viga suporta cargas, o momento fletor ele vai mudando ao longo da viga, seja o momento fletor não é constante. Ele começa, dependendo da configuração da viga, começa em 0 e ele vai mudando, vai acrescentando ou diminuindo dependendo das condições de carga, e ele se comporta como subindo ou descendo, ou seja, normalmente ele não é constante.
Em outra imagem que vimos anteriormente, tínhamos uma viga engastada na parede. Acontece a mesma coisa. O momento no extremo livre da viga, ele é zero. E assim que vamos entrando cada vez mais na viga, aproximando-nos na parede, esse momento começa a aumentar até chegar a um momento máximo, que é igual ao momento da reação da parede. Já sabemos isso dos diagramas de momento vetor. O importante, o que quero deixar claro, é que os momentos nas vigas ele muda, ele não é constante. Assim que, se nós pegamos uma parte dessa viga, como acontece aqui, se pegamos e cortamos um diferencial dx de uma viga, o momento que temos na esquerda é diferente do momento resultante interno na direita. Um será menor ou maior que outro, ou seja, existirá um diferencial de momento entre a parte da esquerda e a parte da direita. Analisando essa seção de vigas, vamos fazer equilíbrio de forças no eixo horizontal. Analisando essa seção que acabamos de cortar e fazendo o equilíbrio de forças no eixo longitudinal ou no eixo horizontal, como vocês queiram chamar, fazemos como se fosse um diagrama de corpo livre para ver as forças que estão atuando nela. Neste caso, os efeitos das forças cortantes e das forças que estão atuando na parte superior da viga, eles não contam, porque eles são verticais e, como estamos fazendo somatória de forças horizontais, eles não entrariam nas nossas somatórias. Assim que as únicas coisas que temos que ter em conta são as tensões normais, sabendo que a tensão atuando num diferencial de área, ele criará um diferencial de força. Como os momentos são positivos, nós teremos forças de compressão na parte superior do eixo neutro e forças de tração na parte inferior. Como o momento é maior na direita, esses diferenciais de força serão maiores na direita. Obviamente maiores em magnitude, porque eles estão atuando em sentidos opostos, mas o importante é a magnitude. Se observamos, nós temos que as forças na direita são maiores que as forças da esquerda, mas essa seção ainda ela está em equilíbrio, porque as forças da direita, lembrem que elas estão atuando numa área e quando nós desenvolvimos a equação de tensões normais, a área da parte de cima cria uma força que se compensa com a área da força de baixo. Assim que a parte da direita está em equilíbrio e a parte da esquerda também está em equilíbrio. Agora, vamos fazer um corte horizontal nessa seção que cortamos ΔX para mostrar como que seria o equilíbrio numa parte superior dessa seção. Imagine que fazemos um corte a uma altura y qualquer uma. Nós já tínhamos feito isto para ilustrar que o equilíbrio das forças é devido a uma tensão desse isolamento. Obviamente, como já falamos, as forças da direita são maiores que as forças da esquerda. Assim que se fazemos somatória de forças horizontais nessa seção que acabamos de cortar e analisamos o equilíbrio, na parte da direita já não tem mais todas as tensões que estavam embaixo, que eram as que equilibravam a parte da direita. Igual acontece com a parte da esquerda. Só temos tensões normais a compressão na parte superior, sendo as tensões da direita maiores que as tensões da esquerda. Obviamente, a única maneira de que esta seção do corpo esteja em equilíbrio é devido à aparição dessas tensões de cisalhamento longitudinais.
Para analisar o equilíbrio, temos que ver que a espessura daquela seção é ΔX e a largura onde cortamos seria uma largura que vamos a chamar T. É uma largura arbitrária porque estamos analisando uma geometria qualquer uma. Mas dá para perceber que a área onde está atuando as tensões de cisalhamento seria uma área igual a ΔX vezes T. E a área onde estão atuando as tensões normais seria a linha, que é a área da parte frontal. E a área onde atuam as tensões de cisalhamento seria a área do corte longitudinal. Aplicando as condições de equilíbrio e fazendo somatória de forças em x igual a 0, nós teríamos que a integral de área das tensões normais linha da parte da direita menos a integral da área das tensões da esquerda menos a tensão de cisalhamento aplicada na área T ΔX, tudo isso seria igual a 0. Para resolver esta equação, nós usaremos a fórmula de flexão que desenvolvimos anteriormente, onde a tensão normal sigma é igual a m que multiplica y sobre i. Tanto m como i são constantes, eles poderiam sair da integral. Mas, analisando esta equação, nós podemos ver que existe uma integral positiva restando com a mesma integral negativa. Assim que podemos cancelar essas integrais e ficaríamos unicamente com dm sobre i, que são constantes e podem sair da integral, que multiplica a integral de área de y de a menos tau multiplicado t de x igual a 0. Resolvendo esta equação em função de tau, que é as tensões de cisalhamento que queremos encontrar, a equação ficará igual a 1 sobre it, que multiplica dm de x, que multiplica a integral de área de y de a. Analisando essa equação, nós vemos várias coisas. A primeira é dm de x, quando nós analisávamos as equações diferenciais na parte de diagrama de momento fletor, nós vemos que dm de x é igual à força cortante naquele ponto. Assim que podemos substituir dm de x pela força cortante que está atuando naquele ponto ou na seção transversal no ponto de análise onde fizemos o corte. Além disso, também vemos que aparece a integral de área de y de a. Já falamos que essa integral representa o primeiro momento da área. Neste caso, não é a área de toda a seção transversal, como tínhamos analisado quando vimos a equação da fórmula de flexão. Neste caso, a área que estamos analisando é aquela área acima daquela distância y onde fizemos o corte horizontal. Mas ainda assim podemos usar aquela equação que nos permite localizar o centro geométrico da área com respeito ao centro geométrico da viga. Nesse caso, essa distância nós chamaremos y linha. E ele será igual àquela integral dividido a área. Como nós não queremos calcular integrais, podemos passar essa área que está dividindo a multiplicar. E essa integral nós chamaremos com o símbolo Q. E essa Q, então, seria a distância entre o eixo neutro e o centro geométrico da área, linha, onde fizemos o corte, multiplicado
por aquela área. Não é igual a quando fizemos a fórmula de flexão, porque na fórmula de flexão nós analisávamos a área toda. E nesse caso, a distância era zero porque o centro geométrico da área toda era igual ao centro geométrico da área. O importante é que aquela equação de tensão de cisalhamento agora ficou em função de o momento polar de inércia, a largura T, que é medida na altura onde nós fazemos o corte, a força cortante, que é o que nós queríamos relacionar, a força cortante com as tensões de cisalhamento, e também em função de uma variável Q, que ela é calculada com respeito à geometria. Essa Q simplesmente temos que medir a área e o centro geométrico da área na altura onde nós estamos medindo as tensões de cisalhamento. Assim, finalmente, obtemos esta equação, como falamos, é a equação que relaciona a força cortante num ponto com as tensões de cisalhamento. Esta equação, junto com a fórmula de flexão que nos relaciona as tensões normais com o momento fletor, são das equações mais importantes em flexão em vigas. Conhecendo estas duas equações, podemos ver como é o comportamento das tensões na área transversal de uma viga submetida a qualquer tipo de cargas. Para entender um pouco melhor como é a distribuição de tensões de cisalhamento na área transversal de uma viga submetida a forças cortantes, faremos um exemplo com uma viga retangular. Neste exemplo, se pede determinar essa distribuição de tensões ao longo da área transversal. Lembrando, a equação de tensão de cisalhamento ela é igual à força cortante V, que multiplica aquela letra Q, dividido o momento de inércia e multiplicado a largura. Neste caso, a largura é constante porque é um retângulo. A largura seria igual a V. A força cortante também é constante porque nos dá uma força cortante aplicada nessa face frontal. E o momento de inércia também é constante porque simplesmente medimos o momento de inércia no retângulo. Assim que podemos ver que essencialmente a distribuição de tensões numa área de um retângulo ela vai mudar ou vai depender da letra Q, porque as outras coisas seriam constantes. Essa letra Q, lembrem que é a integral do primeiro momento de inércia, mas que nós vamos a calcular com relações geométricas. Assim que para ver essa distribuição, vamos calcular aquela letra Q. Para começar, vamos a marcar o centro geométrico do retângulo, que ficaria em H-meios. A partir desse centro geométrico, vamos a marcar uma distância y, na qual queremos ver como que seriam as tensões de cisalhamento. Essa distância y é uma distância arbitrária. Assim que calculando as tensões para essa distância, poderíamos mudar y e ver como mudam essas tensões ao longo da área transversal. Lembrando que para calcular essa letra Q, precisamos a área acima do ponto onde estamos analisando as tensões cortantes e a distância do centro geométrico dessa área com respeito a nosso eixo neutro. Essa distância, lembrem que nós chamamos como y linha a linha. A área é fácil, porque no caso a espessura será V e a altura será H meios menos Y,
que é a distância onde estamos medindo. Assim que a área será h meios menos y multiplicado pela espessura b. Agora, aquela distância entre o centro geométrico e o eixo neutro, para calcular ela, temos que saber primeiro qual que é o centro geométrico dessa área e depois somar a distância y. O centro geométrico de um retângulo é fácil, fica no meio. Assim que no caso, o centro geométrico desse retângulo, que a altura dele já tínhamos dito, que é h meios menos y, o centro geométrico seria 1 meio de h meios menos y. Só que essa é a distância com respeito a y, que é onde estávamos medindo a tensão cortante. E a equação nos fala que é a distância com respeito ao eixo neutro. Assim que teríamos que somar y. Assim, finalmente, essa distância seria y mais 1 meio que multiplica h meios menos y. A solução do exemplo seria então calcular aquela que, como mostramos de uma maneira mais clara sobre as dimensões da área transversal, aqui colocaremos esses valores que medimos lá sobre a área transversal da viga e substituímos esse valor de Q na fórmula de tensão de cisalhamento. Fazendo isto e fazendo todo o manuseio matemático devido, chegamos a que a tensão de cisalhamento é igual a 6 vezes B dividido a espessura e a altura ao cubo, multiplicado pela altura ao quadrado dividido 4 menos y ao quadrado. Se vocês observam, a força cortante B e as dimensões da viga, que seria a espessura B e a altura H, eles seriam constantes, porque seriam valores da viga ou da força que está sendo aplicada na viga. A única coisa que é variável é a altura y, assim que as tensões de cisalhamento são uma função parabólica, porque essa variável y está ao quadrado. Isto quer dizer que a diferença das tensões normais que tinham um comportamento linear, as tensões de cisalhamento têm um comportamento parabólico. Observe que essa variável y é a distância medida desde o centro geométrico e que muda na área transversal. Se medimos as tensões de cisalhamento na parte superior e inferior, ou seja, quando y é igual a h meios, ou na parte inferior, quando y é igual a menos h meios, tanto faz, porque olhem que como y está ao quadrado, as distâncias positivas ou negativas com respeito ao eixo neutro teriam exatamente o mesmo valor. Neste caso, na superfície superior ou inferior da viga, quando y é igual a h meios, esse valor entre parênteses se cancelará, ficando como zero. Isto quer dizer que na superfície superior e inferior, as tensões de cisalhamento são zero. Nós já tínhamos mostrado que isto acontece porque na superfície não tem nenhum tipo de tensões aplicadas. Assim que as tensões de cisalhamento na superfície superior e inferior, eles têm que ser zero. Nesta figura, vemos o comportamento parabólico das tensões de cisalhamento. Como falamos, quando y é igual a mais ou menos h meios, o valor da tensão é zero. E no eixo neutro, seja quando y é igual a zero,
nós teríamos o valor máximo da tensão desse isolamento. Esse valor máximo será igual a 1.5 a força cortante dividido V por H. Esse V por H, obviamente, é a área da seção transversal da viga. Assim que a tensão máxima desse isolamento que acontece no eixo neutro seria igual a 1.5 a força cortante dividido a área. Lembrem que quando nós começamos a definir tensões cortantes, nós falamos que tensão é força sobre área. Assim que se nós pegássemos essa força cortante V e dividíssemos pela área transversal, assumindo que as tensões desse isolamento são homogêneas e elas se distribuem de uma maneira homogênea em toda a área transversal, coisa que falamos no começo quando definíamos tensões, que simplesmente distribuíamos elas de maneira uniforme como uma forma fácil de explorar os problemas. Neste caso, observem que a tensão máxima de isolamento seria 50% maior do que se distribuíssemos todas essas tensões homogeneamente. 50% é uma coisa significativa. Assim que não é uma boa opção distribuir as tensões homogeneamente. O melhor é sempre fazer os cálculos. Obviamente, esse valor de 1.5 vezes a tensão média acontece só neste caso, onde é uma viga retangular. Nas vigas em T, ou vigas em I, ou outras geometrias, a tensão máxima de isolamento terá outros valores, os quais temos que calcular e eles vão depender das geometrias, dos momentos de inércia, etc. Essa tensão de isolamento máxima, que acontece no eixo neutro, ela pode ser a causante de falha em alguns tipos de vigas, principalmente vigas de madeira. Por que acontece isto? É porque a madeira é um material especial. Diferente de outros materiais que são homogêneos e isotrópicos, a madeira ela não é isotrópica. Ela não tem as mesmas propriedades quando se mede longitudinal ou transversalmente. Esto se deve a que a madeira, quando a árvore cresce, ele vai crescendo e as fibras vão crescendo junto com a árvore. E quando construímos uma viga de madeira, as fibras da madeira, que é como a árvore foi crescendo, elas estão na direção longitudinal, geralmente. E como as tensões máximas desse isolamento atuam no eixo longitudinal, para elas é fácil tentar separar essas fibras dentro da madeira. Esse mecanismo de falha devido a esse isolamento pode acontecer em madeiras ou em outros objetos. Não quer dizer que este seja o único mecanismo de falha. Tudo vai depender de como que são as tensões nas vigas e de como se distribuem as forças. Não quer dizer que todas as vigas de madeira vão falhar por esse isolamento. Depende de como as cargas são aplicadas. Mas eu falo de madeira porque este mecanismo é facilmente visto em este tipo de materiais e não vai ser visto em materiais metálicos, por exemplo. Neste vídeo, podem observar uma viga em concreto, na qual não foram usados reforços de cisalhamento, para mostrar justamente como seria a falha por cisalhamento numa viga em concreto. Normalmente as vigas na engenharia civil têm reforços de aço no interior que ajudam ela a suportar melhor as cargas. Não é comum ver tipo de falhas por cisalhamento em vigas de concreto, mas neste vídeo foi tirado para ilustrar como é que uma falha
por cisalhamento ou falha cortante numa viga. Observe que a falha ela vai avançando longitudinalmente desde os apoios e ela avança em linha longitudinal. Obviamente, como os materiais não são perfeitos, existem defeitos, e depois de acontecer a falha, a viga cai um pouco, mudam os estados de tensões e a trinca avança em outras direções. Mas inicialmente dá para perceber que a trinca ela é girada e ela cresceu longitudinalmente devido às tensões de cisalhamento. Uma das suposições que nós fizemos quando começamos a desenvolver a equação de cisalhamento é que as tensões na mesma linha ou na mesma altura horizontal elas eram iguais. Isto só é verdade em vigas de espessura pequena, menor a 0,5 vezes a altura da viga. Na maioria de vigas em I e vigas em T, isso acontece. Mas se por alguma razão você tem uma viga como a viga da esquerda, essas tensões de cisalhamento elas não são homogêneas. E também não é uma boa aproximação tratar elas como homogêneas numa mesma linha horizontal. Esse tipo de vigas, como a da esquerda, elas podem ser encontradas em pranchas de mergulho, por exemplo. Não são aplicações muito comuns da engenharia, mas pode acontecer. Na grande maioria das vezes, vocês estarão, como o caso da direita, ou vigas ainda muito mais finas, que é o caso das vigas em I ou vigas em T. Nesse caso, as tensões sim podem ser consideradas como homogêneas. Outros casos onde esta teoria que nós desenvolvimos não pode ser aplicada é o caso, por exemplo, de um tubo. Se a viga fosse um tubo, ou se fosse uma viga quadrada retangular mas tubular, ou seja, uma coisa de parede fina, que não é sólida, também esta teoria não é usada. Para isso, vocês podem encontrar outras teorias nos livros, partindo destas bases que já conhecemos. Para finalizar o vídeo, eu queria mostrar 3 geometrias e como é que é a distribuição de tensões nessas 3 geometrias. A primeira é uma viga em I, como é encontrado na maioria dos livros, nos exemplos dos livros. Notem que as espessuras da alma e das partes superior e inferior são espessuras relativamente grandes. A viga em I da parte embaixo são espessuras muito mais finas. Essa viga em I da parte embaixo, ela tem as dimensões reais que você vai encontrar nas vigas reais de aço, de metais. A viga da parte superior são as vigas que aparecem nos livros, simplesmente para o estudante entender, analisar melhor e conseguir medir essas áreas e essas distâncias de uma maneira mais fácil, mais ilustrativa. Se observam a distribuição de tensões normais, sigma, em essas duas vigas, a distribuição de tensões é a mesma, porque o momento polar de inércia ele é semelhante, o centro geométrico das duas fica no mesmo ponto e a altura total das duas vigas é igual. Assim que a distribuição de tensões tem um comportamento similar. As tensões de cisalhamento elas têm um comportamento parabólico, tendo um máximo no eixo neutro. Neste caso, as tensões máximas que aparecem aqui, elas não estão em escala. Seja na viga em I da cima e de embaixo, elas dois não têm a mesma tensão máxima. Mas o que quero mostrar aqui é o comportamento. Uma coisa interessante é o comportamento daquela parte superior da viga. Olhem que quando há uma mudança na largura
uma espessura T que nós usamos para calcular a tensão de cisalhamento, há uma mudança muito grande na tensão de cisalhamento. Como nas vigas reais essas espessuras são bem pequenas, quase é imperceptível essa mudança porque as tensões de cisalhamento ali na parte superior e inferior são aproximadamente zero. Poderíamos dizer que nas vigas em reais, o único que interessa das tensões de cisalhamento é o cisalhamento na alma da viga. A parte embaixo é uma viga em T. O eixo neutro não fica no meio, mas sim fica perto da parte superior. Olhem que o comportamento das tensões normais são linhas retas, só que agora a tensão máxima normal aparecerá na parte embaixo. No caso, o valor absoluto da tensão normal máxima. A tensão de cisalhamento ela será máxima no eixo neutro e terá um comportamento parabólico, só que será desplazado conforme se desplaça o eixo neutro. Até aqui, nós desenvolvimos equações para calcular tensões normais e tensões de cisalhamento. Em próximos vídeos, faremos mais exemplos para calcular essas tensões usando outro tipo de áreas transversais um pouco mais complexas do que uma área retangular. Muito obrigado e até o próximo vídeo.